Hello! Vamos falar mais um pouquinho da vida fora do Brasil ou da vida fora daquele conforto, da zona de conforto que você criou? Pois é, e eu vou me incluir nisso, tá? Eu não tô acima disso, não. Antes de vir para Phoenix, aqui para os Estados Unidos, eu pus tanto obstáculo, mas tanto obstáculo para não vir passar essas férias prolongadas, e o principal deles para mim foi o clima. Muito seco, eu tenho muito problema com isso, já tô com 50 anos de idade, vou fazer 51 agora, então o corpo já começa a reagir tudo de forma diferente e por causa disso as desculpas foram surgindo. Só que, a partir do momento que eu enfiei na cabeça, não, eu venho, né, ou eu tenho que tentar isso novamente, porque era tão fácil para eu tentar essas coisas quando eu tinha 25, 28 anos, eu não pensava duas vezes, já estava indo embora. E de repente tudo começou a mudar e eu fui ficando com medo de tudo e encontrando dificuldades e desculpas para tudo. Esse barulho que vocês estão ouvindo é um dos meus vizinhos mexicanos que resolveu pular dentro de um dumper. O dumper são aquelas caixas de lixo enorme onde toda a vizinhança vai jogar o lixo. Eu sei lá por que ele inventou de pular lá dentro, não sei se ele perdeu alguma coisa lá. Mas voltando aqui ao assunto, a gente vai dando desculpas para tudo, para não fazer coisas diferentes. A hora que eu resolvi enfrentar e vir para cá, eu tinha na minha cabeça que qualquer problema que surgisse, eu tinha que achar uma resposta. E como é que eu achei essas respostas? Perguntando para pessoas que já vivem aqui, perguntando para pessoas que têm mais experiência que eu, que já não moram aqui agora, mas moram nos Estados Unidos e conhecem um pouco mais como é que tudo vira, né, como é que as coisas acontecem, ou simplesmente entrando em grupos específicos no Facebook, por exemplo, e descobrindo mais sobre isso. Então, eu deixei aqui do lado para vocês verem essas coisas. É muito engraçado porque eu nem ia falar nisso essa semana, eu ia falar sobre outra coisa. Mas aí ontem a gente resolveu, eu e o Steve resolvemos ir para um supermercado diferente. Ele sempre vai para o Fry's, é o Fry's direto. Se você ligar o carro e falar mercado, o carro já vai direto para lá. Mas eu queria tentar coisas diferentes, até porque eu quero ver se, né, os mercados têm os mesmos valores, se os tipos de produtos são diferentes ou não. E ontem nós fomos a um supermercado chamado Winkle. Bom, primeira surpresa, e eu vou mostrar algumas imagens para vocês maravilhosas, a parte de bulk, in bulk, que eles chamam, que é tudo a granel. É muito completa, tem uma variedade enorme de coisas para você escolher, até macarrão eles vendem dessa forma se você quiser. E olhando tudo lá, eu resolvi, logicamente, criar alguns videozinhos, ou né, só tirar umas fotos e fazer pequenos vídeos das áreas que estavam ali, pensando, mais pra frente eu vou criar um vídeo com isso, ou eu vou mandar essas imagens para minha família. E aí, porque eu tava, né, segurando a câmera e falando em português, uma moça chegou pra mim e falou, você é brasileira também? Eu falei, sou. Eu sou brasileira, de Minas Gerais, tarará, né? Se apresentou. E aí ela perguntou, faz tempo que você tá aqui? Eu falei, não, faz um mês que eu tô aqui. É porque eu tô aqui acho que faz quase 10 meses que ela tá aqui. Mas eu não tô me acostumando, tudo é muito difícil, a comida é toda muito diferente. Eu não tô sentindo muita falta do arroz e do feijão. E aí eu perguntei pra ela, mas você viu essa parte aqui do bulk, né, que é a parte a granel? Ela falou, eu vi, mas eu não sei como é que compra, então eu não compro. Então você não tá comendo arroz e feijão? Eu compro aquele arroz que tá, né, embaladinho ali, mas é um arroz japonês, quer dizer, é um arroz diferente, ele é mais grudentinho, né, por causa do tipo de comida japonesa que usa o arroz. O feijão ela não encontrou, ela tava comprando um feijão que não é legal. E aí, uma pessoa que tá aqui há 10 meses e uma pessoa que tá aqui há um mês, a de um mês estava dando lição pra outra. Eu não consigo comprar as coisas. Bom, em primeiro lugar, conversando um pouquinho mais com ela, eu descobri que ela tá aqui faz 10 meses, mas ela não fala inglês. Tem um monte de escola que dá curso gratuito. Na internet, você também tem um monte de opção gratuita e você não faz nada disso. Meu Deus do céu.
Bom, reclamou do arroz, reclamou do feijão, fui lá, expliquei pra ela como é que, né, olha, a parte do bulk é super simples, é só você abre o pacotinho que tem lá tudo certinho, você abre o pacotinho, coloca a quantidade que você quer ali dentro, você tem até a balança aqui pra pesar, pra saber quanto é que você tá levando direitinho. E aí ela falou, mas eu tentei fazer isso uma vez, mas eu acho que eles pensaram que eu tava roubando, porque a hora que eu cheguei no caixa, a moça falou uns negócios, eu não entendi, ela só ficava fazendo assim com o saquinho, ela falou, eu larguei lá e só paguei as outras coisas e vim embora. Eu acho que o que estava acontecendo é que a moça estava falando para ela, você tem que voltar e colocar o número do produto para eu poder passar aqui, porque eles confiam muito. Nos Estados Unidos eles têm essa coisa de confiar demais. Então, você coloca as coisas no saquinho, e aí o saquinho ou ele vem com uma etiqueta na frente, ou ele vem com aqueles araminhos para fechar o saquinho, e o arame é largo com uma parte de papel para você escrever. Cada caixa, né, de granel lá, tem a numeração do produto certinho. Então você só pega e coloca a numeração nesse papelzinho. A hora que passar no caixa, ela vai digitar aquela numeração, vai ver pelo peso que tá ali e vai colocar o preço. Eles confiam muito. E a gente não tá muito acostumada com esse tipo de coisa no Brasil. Então, quando, né, essa moça chegou aqui, ela não conseguiu entender como é que funcionava o produto, o sistema de serviço, achou que estavam reclamando, que ela estava roubando, sei lá o que, largou o negócio e foi embora. Então, ela só comprava as outras coisas que já estão empacotadas, que já tem os preços. Gente, eles têm aqui. Aí eu fui, né, conversando com ela, eu falei, olha, feijão, mas eu não sei qual é igual do Brasil, e é muito difícil, porque aí qual que eu vou levar? Eu comprei um que eu odiei, o Black Eyed Peas, que inclusive é nome de banda, né? Black Eyed Peas é horroroso, eu achei um feijão horroroso, fedido, não gostei de jeito nenhum. Porém, tem um outro feijão aqui que chama Pinto. E o Pinto Beans é muito parecido com o feijão que eu utilizava no Brasil. Pronto, resolvido o meu problema. Eu tive que experimentar um, não gostei, experimentei um outro que eu não lembro o nome agora, não gostei. O feijão mexicano, o vermelho, que é um grandão que eles têm, eu experimentei, também não era, né, aquilo que eu queria. Achei esse outro, pronto, resolvi meu problema. Tenho feijão, como feijão todo dia, como se fosse no Brasil. Arroz, experimentei, comprei um saquinho de arroz, o arroz vem inteiro quebrado, vem inteirinho quebrado, parecia que pisaram em cima dele inteirinho. Você vai fazer aquilo lá, ele empapa todo, né? É muito difícil fazer esse dito cujo. Aí eu resolvi, então, usar um outro tipo de arroz. Não é o maravilhoso, serviu bonitinho. Achei esse bulk. Foi lá, comprei, aí o feijão, o arroz inteiro, bonitinho, comprei, funcionou, que é uma maravilha, exatamente como era do Brasil. Pronto, resolvi meu problema, já tenho arroz e feijão para todo dia. Mistura, que a gente chama, né? Eu tô acostumada, arroz, feijão, um pedaço pequeno de carne e legumes, ou ovos e legumes, eu não sou tão chegada assim a carne. Você compra carne de tudo quanto for tipo. De novo, nos supermercados, no Fry's até que eu não vi, eu vi muita opção, mas comparado ao que eu vi nesse outro supermercado de ontem, era fichinha. Então o Winkle realmente ganhou uma variedade absurda. Você experimenta o que você quiser, você tem carnes muito próximas das carnes brasileiras, do sabor da carne brasileira, e você encontra alguns açougues aqui na região especializados em corte brasileiro, porque eles dizem que a grande diferença, na verdade, não é exatamente só o sabor da carne, que o sabor da carne brasileira, o sabor da comida em geral brasileira é mais acentuado, aqui é mais suave. Mas você encontra também uma coisa mais parecida com o brasileiro quando você encontra o mesmo tipo de corte de carne. Então, tem alguns açougues especializados nisso. Tem, inclusive, num dos mercados que nós fomos, eles estavam fazendo um festival de cortes brasileiros. Então, eles estavam cortando, tinha um brasileiro lá, fazendo os cortes de carne
igual se faz no Brasil, e aí tinha um monte de gente comprando, todos os gringos comprando, curiosos, tentando experimentar, né, como é que ia ser essa carne brasileira. Ele tava, inclusive, né, esse açougueiro tava explicando, olha, não vai ser igualzinho o sabor da carne brasileira, porque a carne brasileira tem um sabor mais acentuado, mais forte, mas você vai experimentar algo muito próximo daquilo que a gente tem no Brasil. Então tava um fervor, todo mundo comprando, foi bem legal ver isso. Infelizmente, nesse dia, eu estava sem meu celular, sem câmera, e aí não pude filmar. Uma droga, né? Quando a gente tem umas coisas tão legais assim, algo acontece e nada dá certo. Mas tudo bem. Bem, voltando aqui. Você tem que fazer o seu melhor, você tem que experimentar coisas, você tem que descobrir aquilo que te deixa mais confortável. E no meio desse diálogo com a moça, né, explicando sobre arroz e feijão, que são mais parecidos, ajudei ela a fazer uma pequena compra, e aí eu tava comentando, né, falei, precisa experimentar bastante coisa. Você tá fazendo parte dos grupos de brasileiros que moram aqui em Phoenix para te ajudar? Não gosto muito de usar essas coisas. Pô, se você entrar, não é a sua zona de conforto, tudo bem, não é aquilo que você ama fazer, mas entra nesses grupos, conversa com as pessoas, elas vão te dar um monte de dicas que vão facilitar a tua vida aqui. Ela tá vivendo ilegal aqui nos Estados Unidos, então aí ela tem medo de entrar em contato com pessoas e das pessoas falarem alguma coisa dela, ou, né, indicarem onde ela tá e ela ser presa, alguma coisa assim. Pô, faz isso, entra nos grupos do Facebook, ninguém vai te denunciar ali, são todos brasileiros, tem um monte de legais ali, inclusive. Então, entra nesses grupos de brasileiros, pergunta, olha, eu queria fazer tal coisa, onde é que eu encontro, e, né, ia conversando com ela, tentando, né, abrir um pouco o horizonte dela, porque você via que a pessoa tava de mal com a vida, deprimida. E aí ela olhou e falou assim, mas não sou só eu que estou passando por isso, o meu marido também. Que ele gosta de tomar um drinkzinho à tarde ou no final de semana e não tem. Ele gosta da música brasileira, das rodinhas de samba e não tem. Tem, gente. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Semana passada eu fiz uma super feijoada para minha família aqui. Então, essa feijoada incluiu couve, que eu tive que pesquisar muito para descobrir o vegetal que tinha o gosto parecido com a nossa couve brasileira, couve manteiga, né? Fiz farofa, eu mesma tive que criar essa farofa, fiz a feijoada, fiz arroz, fiz vinagrete, que mais que eu fiz? Pão de alho como uma entradinha, e essa entradinha, né, esse pão de alho veio acompanhado de caipirinha. Como é que eu vou fazer caipirinha? Aí estávamos no mercado e eu vi o que eles chamam de lime, que é lima. E eu falei pro Steve, esse aqui deve ser igual o limão que eu uso no Brasil, né? O que eu chamo de limão Tahiti. Que eu tinha um pé, onde eu tinha um limoeiro no fundo da minha casa. Ele falou, não, Vânia, parece igual, mas não é o limão que você quer. Então esquece que o gosto não vai ter nada a ver, esquece. Você não vai conseguir fazer caipirinha aqui. Eu falei, impossível, impossível. Tem casas especializadas, tem, né, churrascarias brasileiras aqui que eles fazem, acho que de sábado ou domingo, não sei, que eles têm feijoada. Tem uma churrascaria, tem duas churrascarias brasileiras que tem também aqui nos Estados Unidos, custa entre 60 e 70 dólares por pessoa para você, né, ter uma boa experiência de churrasco. E também a carne adaptada, né, o corte brasileiro, mas a carne é deles aqui, e são 70 dólares por pessoa. Uma dessas churrascarias, no site dela tem toda a parte de receitas de todas as comidinhas brasileiras que eles servem nesse restaurante. E aí tinha a caipirinha feita com o quê? Com a dita cuja da Lime. Aí eu fui no mercado, comprei, né, as canequinhas para eles tomarem, que eles adoram essas coisinhas. Comprei a lime, comprei um espremedorzinho e, logicamente, vodka, uma boa vodka e açúcar, não para fazer caipirinha, mas para fazer caipirosca, porque a vodka eles estão acostumados, a pinga não, e eu não conheço nada de pinga, então ficaria mais difícil para mim. Eu optei para fazer a caipirosca. Fiz a caipirosca, fiz uma medida disso aqui, né? E distribuí para algumas pessoas. Eles gostaram tanto que aí começaram a pedir. Gente, no final do dia, a minha mão tava doendo, eu não aguentava mais tanto espremer, porque eu fiz, né, com antecedência, cortei todo o limão, a partinha verde, para depois espremer junto com o limão, com as fatias do limão, tirei toda aquela parte amarga, que é a branquinha, e fui fazendo as doses para eles. Eu acho que eu fiz umas 20 doses.
doses bem grandes de caipirosca que eles amaram, e eu experimentei, o Steve experimentou, o Steve tomou muito lá no Brasil também, e falou, o gosto é igual. Falei, bom, então descobrimos que a lime é o que eu chamo de limão Tahiti. A moça que era de Minas Gerais reclamando muito que ela não tem as comidinhas típicas, que ela não gosta de cozinhar também. Aí fica um pouco mais difícil, né? Mas ela não gosta de cozinhar e blá 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 blá. Tá bom. Você consegue comprar bastante coisa aqui que tem gosto parecido com o do Brasil. Ah, é muito difícil. Nós andamos, depois que eu me despedi dela, a gente andou o equivalente a um aisle, um corredor, e tinha uma moça vendendo, com provadora, isto aqui. Sabe o que é isso aqui? Bolo cremoso de milho. Não é comida típica de Minas? É. Por que a moça estava reclamando tanto? Meu Deus, não consigo nada, não tem nada. Ela consegue comprar sei lá, aquela pérola para fazer pururuca se ela quiser. Ela consegue comprar um monte de tipo de carne. Eu já mostrei para ela sobre o arroz e o feijão. A caipirinha eu mesma descobri, é facinho. Dá pra fazer couve, dá pra fazer um monte de coisa. Gente, tudo bem, eu não encontrei ainda as linguiças certas pra fazer feijoada. Mas a feijoada que eu fiz foi pra 12 pessoas, sobrou um pouquinho. E aí, no final desse dia de feijoada, desse domingo, as irmãs do Steve e a cunhada estavam brigando pra ver quanto que iam colocar em cada tupperware para elas levarem para casa, para poder no dia seguinte, na segunda-feira, levar um pouco daquilo pro almoço delas das empresas, para elas poderem mostrar para os outros que elas estavam comendo feijoada e que era uma das comidas mais deliciosas que elas tinham provado, que era parecido com o chili que eles fazem. Não tem nada a ver, mas a comparação que eles tinham. Então você consegue adaptar um monte de coisa. Tenta, quando você tá fora, você tenta adaptar. E quem tá no Brasil tem coisas para adaptar todo santo dia. Eu tô com uma aluna, uma ex-aluna, né, que tá querendo voltar. E, por favor, eu preciso que você volte logo pro Brasil. E eu expliquei para ela, bom, se você precisa começar o curso tão rapidamente, começa agora comigo via Skype. Não, via Skype eu não quero. Por que não? Porque não tem contato físico. E aí eu perguntei pra ela, alguma vez a gente se beijou, se abraçou? Não. Você precisa de realmente contato físico, de tocar em mim pra ter aula? Não. Então por que é que precisa ser presencial? Porque aí você cobra as coisas de mim e se for online não vai ser. Você está confundindo o curso online pré-gravado com o curso que é ao vivo. Skype é uma ligação telefônica, funciona ao vivo. Mas eu não sei o que são essas coisas, eu não gosto de mexer com coisa nova. Então vai ser difícil, né? Vai ser difícil na sua carreira, vai ser difícil para tudo. O casamento também é uma coisa nova. Você vai enfiar uma pessoa, você vai começar a conviver com essa pessoa todo santo dia, conviver com os hábitos novos dessa pessoa. Então você não vai casar porque é uma coisa nova. Você não vai poder estudar porque é uma coisa nova, né? Começa por aí, estudar é uma coisa nova. Se você tem tanto medo e não quer acrescentar nada novo na sua vida, vai ficar difícil. Eu tenho medo não é só medo, eu tenho muita dificuldade com tecnologia, mas eu tô aqui, nesse momento, gravando para vocês, gravando usando o celular, usando um segundo aqui como base, vou mostrar aqui para vocês, um segundo celular como base, para filmar a dita cuja da mesinha aqui onde estavam as coisas, para ver se sai uma imagem melhor. Tô aprendendo, né, e com o tempo fui aprendendo a trabalhar um pouquinho com edição e outras coisas a gente aprende todo santo dia e essa é a mágica do mundo. Então, me dizer, não, eu vou esperar você voltar pro Brasil para começar o curso porque eu não quero mexer com o Skype, essas coisas são muito difíceis. Gente, a minha mãe mexe com isso. Tem uma senhorinha aqui no meu condomínio, ela tá com 86, 87 anos. Ela fala com as filhas e com as netas dela pelo Skype. E sabe quem que instalou o Skype para ela no telefone dela? Ela mesma. Porque um dia, numa ligação telefônica, ela estava chorando porque ela queria ver as netas dela.
E aí a filha dela falou, mãe, instala o Skype. Você entra nessa lojinha de aplicativo que tem aí dentro do seu celular, escreve Skype, baixa, instala e aí você começa a usar. E a gente vai usar com câmera. Ela demorou bastante para usar, né, para conseguir fazer a coisa funcionar, mas ela fez funcionar. Essa menina que está conversando comigo, essa aluna, tem 30 anos de idade. Ela tem que participar do mundo como ele é hoje. Então, adapta. Ah, eu não quero aula com outra pessoa, eu quero aula com você. Tá bom, então vamos fazer pelo Skype. Não, eu preciso que você volte o quanto antes. Eu não vou voltar para o Brasil para dar aula para uma pessoa que se recusa a ter aula comigo via Skype. Skype é ao vivo. Se você fizer uma coisa, eu vou te repreender ao vivo. Eu vou pedir para você, você vai ter hora certa, dia certo para ter aula. Nós vamos conversar, eu vou fazer uma pergunta, você vai dar a resposta, eu vou te corrigir. Gente, é uma aula igual a uma aula ao vivo. A única diferença é que ninguém vai tocar em você, só isso. E eu não tocava em nenhum aluno meu, então não vai ter diferença nenhuma. Eu fico pensando que às vezes as pessoas tentam achar cabelo em ovo. Só isso que pode explicar a falta de abertura para tentar coisas novas. E eu não sou a pessoa mais aberta do mundo, eu tenho os meus medos, eu tenho minhas dificuldades, mas aos poucos eu vou tentando vencer cada uma delas. Cada pessoa tem uma velocidade para fazer ou para aceitar coisas novas. Mas com esta garota, por exemplo, isso tem ocorrido há um bom tempo, não é de agora. Agora ela voltou ao contato comigo, mas tinha uma época que ela estava morando fora. Ela estava, acho que em São Paulo, em Jundiaí, não sei, a empresa mandou ela passar uma temporada lá. E, eu vou parar o curso porque eu não vou te ver. Mas vamos fazer via Skype, você não falou que dá pra fazer, que no hotel você não tem o que fazer, que você fica lá sozinha, deprimida, que você não quer assistir televisão, vamos fazer aula? Ah, não. Eu prefiro pessoalmente, porque aí eu pergunto, você responde na hora. Skype faz exatamente isso, ô Senhor amado. Então, vamos parar de enfiar a minhoca na cabeça, de achar dificuldade, vamos tentar achar solução. Aí, um mês que eu tô aqui, eu já consegui fazer uma super feijoada, já descobri produtos que tem o mesmo gosto do produto brasileiro. É só você ter um pouquinho de vontade para fazer as próprias coisas aqui, caso não estejam prontas, caso você não tenha achado ainda onde tenha tudo pronto. Mas você acha, tá? Tem várias casas que vendem um monte de produtos brasileiros. Eu já achei 2 mercadinhos brasileiros aqui, que funcionam via Facebook, né? Que aí você entra depois no site deles lá e você encomenda aquilo que você tá com vontade. Eu quero polvilho doce, o polvilho azedo, eu quero o biscoitinho de sequilho, eu quero, não sei, o que você quer, que você acha que só tem no Brasil, você encomenda ali se você quiser. Se bem que eu vejo ali um monte de coisa que tem nos Estados Unidos, sim. Eu já achei. Só falta a pessoa criar um pouquinho de vergonha na cara e pesquisar um pouquinho. Tem gente que não entra nem no Google para colocar o nome da coisa em português e ver o equivalente em inglês. Porque aí, sabendo o equivalente em inglês, ela vai no mercado e encontra o que ela quer. Mas não, é mais fácil reclamar. Então, para encerrar, que eu já falei demais, vamos parar de achar problema e vamos achar solução? É mais gostoso achar solução, porque a gente se sente pleno a hora que acha, ou pelo menos vivo procurando, e não morto, enterrado no sofá, choramingando o dia inteiro, né? Gostou da dica? Achou que eu consegui te chacoalhar um pouquinho? Pô, agora eu vou reagir? Legal! Então deixa o seu curtir no Facebook ou no YouTube, aproveita, se inscreve no canal, começa a seguir os vídeos semanais. Eu vou estar sempre divulgando alguma coisa diferente, fazendo algumas lives, inclusive. E aí você vai acompanhando, vai deixando as suas perguntas e eu vou tentar te ajudar naquilo que eu puder. Bye!